Olá pessoal, eu sou a Isadora e no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura de um conto deste livro Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. Eu não sou uma grande fã de histórias de suspense, mistério ou terror, mas considero o Edgar Allan Poe uma leitura indispensável e gostei muito deste livro, apesar de confessar que eu fiquei um pouco com medo, não com medo, mas mexeu comigo um pouquinho algumas histórias. E eu escolhi uma história que não mexe tanto assim com esse lado de suspense da gente, mas é uma história fácil de acompanhar, porque ela é bem ilustrativa. À medida que eu vou lendo, vocês vão conseguir imaginar tudo, e o desfecho dela é bem interessante. A Máscara da Morte Vermelha. A Morte Vermelha havia durante muito tempo despovoado a região. Nunca nenhuma peste fora tão fatal, tão horrível. Eram dores agudas, uma vertigem constante e suor abundante pelos poros. Marcas vermelhas no corpo, e especialmente no rosto da vítima, colocavam o pobre infeliz à margem da humanidade e impediam toda a ajuda e simpatia dos vizinhos. Da contaminação aos primeiros sintomas da doença, era coisa de meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, corajoso e inteligente. Quando metade de seus domínios estavam dizimada, ele convocou 1000 amigos saudáveis, escolhidos entre os cavalheiros e damas da corte, e retirou-se com eles para um mosteiro fortificado. Era uma enorme e magnífica construção, uma criação de príncipe, de gosto excêntrico e grandioso. Uma parede larga e alta servia-lhe de muralha. Havia nela portas de ferro. Os cortesãos, uma vez lá dentro, usaram maçaricos e martelos para soldar os ferrolhos. Resolveram entrincheirar-se contra as ameaças do exterior. O mosteiro foi bem provido. Graças a essas precauções, os cortesãos podiam desafiar o contágio. O mundo exterior que se arranjasse. O príncipe previra todas as formas de prazer. Havia comediantes, mágicos, dançarinos, músicos. Lá dentro existiam as coisas belas, a arte, o vinho, a segurança. Fora, a morte vermelha. No 5º ou 6º mês do refúgio, enquanto o flagelo espalhava-se na cidade com maior violência, o príncipe Próspero presenteou seus 1000 amigos com um baile de máscara de insólita grandiosidade. Que belo quadro esse baile de máscaras! Havia 7 salões decorados. Em muitos palácios, logo à entrada principal, é possível ver em perspectiva uma série de ambientes formando uma longa linha reta. Quando as portas se abrem, o olhar vai até o fim, sem obstáculos. Aqui o caso era completamente diferente. Como se poderia esperar de um nobre com gosto tão bizarro? As salas eram irregularmente dispostas, de modo que o olhar só podia contemplar uma de cada vez. Em cada ambiente, uma alta e estreita janela gótica dava para um mesmo corredor que interligava todas elas. Cada janela possuía um vitral colorido, de acordo com o tom dominante da decoração da sala. Por exemplo, na sala em que predominava o azul, todos os vidros das janelas eram de azul profundo. O segundo aposento era enfeitado de rosa, logo os vidros eram cor-de-rosa. Na terceira sala, inteiramente verde, eram verdes as janelas. A quarta, decorada de laranja, era iluminada por uma janela alaranjada. A quinta branca, a sexta violeta. A 7ª sala era rigorosamente recoberta por veludo negro, que revestia todo o teto e as paredes e descia sobre um tapete do mesmo tecido e cor. Mas somente nessa sala, a cor das janelas não correspondia da decoração. Os vidros eram escarlates, de uma cor intensa de sangue. Em nenhuma das 7 salas, em meio aos enfeites de ouro espalhados aqui e ali, viam-se lâmpadas ou candelabros. Nenhuma luz desse tipo havia na longa sequência de peças. Entretanto, no corredor,
Bem em frente de cada janela, erguia-se um enorme tripé com um braseiro brilhante, que projetava seus raios através dos vidros coloridos e iluminava a sala de uma forma ofuscante. Assim, produzia-se uma multiplicidade de ambientes fantásticos, de cores diferentes. Entretanto, no salão negro, a luz do braseiro, projetada através dos vidros tingidos de sangue, era assustadoramente sinistra e dava à fisionomia dos imprudentes que lá entravam uma aparência muito estranha. Poucos dançarinos sentiam coragem de pôr os pés naquele recinto mágico. Era também naquela sala que se erguia, em uma das paredes, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo balançava como um tic-tac surdo, pesado, monótono. Cada hora era anunciada por um som claro, forte e profundo. Os músicos da orquestra eram obrigados a interromper seus acordes por um instante, para escutar aquela estranha melodia. Os que dançavam paravam suas evoluções. Uma perturbação momentânea corria por todos. Enquanto vibrava o carrilhão, podia-se notar que os mais alegres tornavam-se pálidos, e os mais calmos pareciam meditar. Quando o som terminava, um riso nervoso circulava entre os presentes. Os músicos se entreolhavam e se recompunham, prometendo em voz baixa, uns aos outros, que a próxima badalada não produziria a mesma emoção. Mas, depois de passados 60 minutos, a nova badalada fatal causava a mesma agitação e os mesmos devaneios. Apesar de tudo, era uma festa magnífica. O príncipe tinha um gosto muito peculiar. Seus olhos estavam sempre atentos às cores e aos seus efeitos. Alguns o julgavam louco. Seus companheiros sabiam bem que não era verdade, mas era preciso escutá-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza disso. Na ocasião da festa, ele mesmo tinha escolhido grande parte do mobiliário dos 7 salões, e foi seu gosto pessoal que encomendou o estilo das fantasias. Havia trajes ofuscantes, resplandecentes, estranhos, fantásticos, figurinos rebuscados, incongruentes, repugnantes, e até fantasias monstruosas. Era como se uma multiplicidade de sonhos e delírios ocupasse todos os 7 salões. De tempos em tempos, ouvia-se tocar o relógio de ébano da sala de veludo, e então, por um momento, tudo se calava, exceto a voz do relógio. Na sala negra, quase nenhum mascarado ousava se aventurar, pois, com a noite já avançada, a luz vermelha que saía dos vidros cor de sangue era apavorante. Quanto aos outros aposentos, eles formigavam de gente. A festa acontecia a pleno vapor, até que, por fim, soou meia-noite. E todos puderam perceber a presença de um personagem mascarado que, até então, não tinha chamado a atenção. A novidade dessa intromissão espalhou-se num cochicho por toda parte. Levantou-se, inicialmente, um zumbido, um murmúrio de assombro e desaprovação, depois de terror, medo e aversão. Em uma festa de mascarados como aquela, somente uma aparição muito extraordinária poderia causar tal sensação. As possibilidades de disfarces eram quase ilimitadas, mas o personagem em questão tinha ultrapassado as margens da decência imposta pelo príncipe. Todos os presentes sentiram profundamente o mau gosto e a inconveniência da conduta e do traje do estranho. O personagem era grande e descarnado, envolto por uma mortalha da cabeça aos pés. A máscara que escondia o rosto representava tão bem a fisionomia de um cadáver rígido que uma análise mais minuciosa dificilmente teria descoberto o truque. O mascarado adotara justamente a fantasia da morte vermelha. Seu vestuário estava borrado de sangue, assim como sua testa e todos os traços de seu rosto. Quando os olhos do príncipe Próspero caíram sobre aquela figura fantasmagórica, que com movimentos lentos e solenes passavam entre os dançarinos, uma violenta agitação tomou conta dele. Um segundo depois, seu rosto enrubesceu de raiva. "Quem ousa nos insultar com essa ironia de mau gosto?" perguntou com voz rouca aos cortesãos que estavam próximos.
Segurem este homem e arranquem sua máscara. Nós iremos enforcá-lo ao nascer do sol. A voz do príncipe Próspero atravessou todas as salas. Enquanto ele falava, houve no meio do grupo um leve movimento de avanço em direção ao intruso. Mas o medo fez todos congelarem. O mascarado entrou e saiu de 6 salas da festa. Ninguém ousou pôr as mãos nele. A cada ambiente, a multidão recuava do centro em direção às paredes. Foi então que o príncipe Próspero, tomado de ódio contra a covardia de todos, sacou um punhal e passou a perseguir a estranha figura por cada ambiente em que ele entrava. Foram ficando muito próximos um do outro. Dentro do salão negro, o vulto parou e encarou seu perseguidor. Ouviu-se um grito. O punhal deslizou sobre o tapete onde o príncipe Próspero caiu morto, um segundo depois. Uma multidão de mascarados avançou contra o desconhecido, que se mantinha como uma grande estátua, ereto e imóvel, à sombra do relógio de ébano. Todos se sentiram sufocados por um terror sem nome ao verem que, por debaixo da mortalha e da máscara cadavérica, arrancada com enorme violência, não se alojava nenhuma forma palpável. Reconheceram então a presença da Morte Vermelha. Ela tinha chegado como um ladrão noturno, e os amigos do príncipe Próspero foram caindo um a um, tingidos de sangue, e cada um deles morreu na posição desesperada de sua queda. A vida do relógio de ébano desapareceu junto com o último daqueles seres alegres, e a luz do braseiro expirou, e as trevas, a ruína e a morte vermelha estabeleceram sobre todas as coisas seu império ilimitado. E, se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Compartilhe esse vídeo com os amigos, para quem gosta de leitura. Deixa o like, faz um comentário, uma indicação para a próxima leitura. Se inscreva no canal. Muito obrigada!